Gente, hoje nós vamos falar sobre o fogo do Espírito Santo. Amém, gente? O fogo. Você nunca ouviu uma pessoa que foi curada na hora, ou uma pessoa que recebeu a cura em uma reunião, ela dizer o seguinte: eu senti um gelo na barriga e a dor desapareceu. Você nunca ouviu isso? Você nunca ouviu a pessoa falar: eu recebi um gelo, minha cabeça gelou, ficou muito frio na hora e a dor foi embora. Nunca você ouviu. Por quê? As pessoas, quando contam testemunho, ela fala: eu senti queimar. Diga glória a Deus. É ou não é? Quem já viu isso na igreja? Quem já foi curado e sentiu uma queimação assim na hora e foi curado? O calor. Por quê? Porque biblicamente falando, Deus, Ele é fogo consumidor. Diga graças a Deus. E esse fogo, ele tem que estar dentro de cada um de nós. Dentro de cada um. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. E também nós vamos ler os Salmos 104. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo, o que, gente? Temor, respeito, com muito respeito e com muita reverência a Deus. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Diga graças a Deus. Existem dois tipos de pessoas que Deus conhece, que o diabo conhece e que o mundo conhece. Existe a pessoa que tem esse fogo, que é uma pessoa acesa, é uma pessoa que brilha, é uma pessoa diferente, e tem a pessoa que é como o carvão, ela é apagada, ela é fria. Mas por que ela é apagada? Por que ela é fria? Porque ela não tem o fogo do Espírito Santo. Olha a importância da gente ter o fogo do Espírito Santo. Olha a importância de nós termos o Espírito Santo. Por quê? A pessoa que é carvão, a pessoa que é como um carvão, ela não tem brilho, ela é fosca. Você pode ver quando a pessoa, ela chega na igreja pela primeira vez, ela chega como um carvão, ela chega apagada. Ela está apagada porque ela estava longe da fogueira, ela estava longe do fogo. E ela chega na igreja fosca, ela chega uma pessoa vazia. Mas quando ela se entrega para Deus, e isso é no momento em que ela chega, o fogo do Espírito Santo faz ela brilhar, faz ela ser uma pessoa diferente. Diga glória a Deus. Gente, a natureza, ela nos ensina a servir a Deus. Veja só o carvão, veja só a brasa viva. Quando você vai fazer um churrasco, você bota o carvão e você, a primeira coisa que tem que fazer é acender o quê? O fogo. E como é que você acende o fogo? Sim, você acendeu, aí você deixa lá, vai queimar? Você tem que o quê? Você tem que fazer vento. Diga graças a Deus. Olha que forte.
Quando 120 foram batizados pelo Espírito Santo no cenáculo, a Bíblia diz que primeiro entrou um vento. Depois que entrou o vento, desceu o fogo. Diga glória a Deus. O vento não apagou o fogo. O vento animou mais o fogo, aumentou mais o fogo. Gente, inacreditável que nós vamos ler. Salmo 104. Olha só, rapaz, a Bíblia é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. Inacreditável que você vai ler agora. Olha só, você lembra do batismo do Espírito Santo? Entrou o vento e depois veio o fogo. Não foi isso? Meu Deus. Salmo 104. Versículo 4. É muito forte isso aqui. Misericórdia. Olha o que diz, gente. Fazes a teus anjos o quê? Ventos. Diga graças a Deus. O que a gente entende? Quem entrou primeiro naquele lugar aonde estavam Pedro e aqueles 120, aqueles 119, com Pedro era 120. Aonde quem entrou primeiro? Os anjos de Deus chegaram. Diga graças a Deus. E depois que os anjos chegaram, quem foi que desceu sobre eles? Deus, o Consolador, o Espírito Santo. E olha o que diz: fazes a teus anjos ventos, e a teus ministros, o quê? Labaredas de fogo. Esse fogo, gente, tem que estar dentro de você. Tem que estar dentro de nós. É o fogo de Deus. É o fogo do Espírito Santo. Bispo, mas para que ele serve? Mais uma vez a natureza vai nos mostrar. Daqui, pegou a velinha? Acho que aqui não vem vento. Ó, tá vendo o fogo? Tá para cima. E se eu virar a vela? Não. O fogo está para baixo, aonde vira? O vento está, o fogo está. Olha o que a natureza ensina a gente. Quando a pessoa tem o fogo de Deus dentro dela, podem virar você de cabeça para baixo, podem virar você para outro lado, podem chacoalhar você, mas o fogo continua em pé. O fogo, ele te mantém em pé. Está aí o resultado, gente, das lutas que a gente enfrenta, que nós falamos a semana passada, que se nós formos contar para uma pessoa comum, se você falar para ela o seguinte: fulano, eu passo isso, estou passando isso. A pessoa, quando você começa a contar, ela já começa a chorar. E ela fala: eu não aguentaria passar o que você está passando. Mas por que você está aguentando? Porque o fogo de Deus está dentro de você. O fogo do Espírito Santo. Esse fogo tem que estar dentro de você, gente. Por isso é importante você buscar cura, é muito importante. É importante você buscar a sua prosperidade, sim, pela família. Mas o mais importante é buscar o Espírito de Deus. Porque depois que ele entrar dentro de você, meu amigo, podem chacoalhar você, você não vai cair. Podem te empurrar para trás, mas não vão impedir você de vencer. Diga glória a Deus. Não vai impedir. Então, esse fogo tem que estar dentro de nós. E como, bispo, é tão bonito isso aí que o senhor está falando, é tão bom, mas como é que eu faço para esse fogo vir sobre mim e ficar dentro de mim? O Salmo 104 responde, aí onde a gente lê agora.
No versículo 4 ele diz: fazes a teus anjos ventos. Você sabe que nós somos servos de Deus, e os anjos são os nossos conservos. Lá na ilha de Pátimos, quando o apóstolo João estava escrevendo o Apocalipse, ele viu um anjo. Diz a palavra que ele caiu de joelhos e prostrou-se. O anjo levantou ele e falou: não faça isso, eu sou o teu conservo. Ou seja, eu estou aqui para servir a você. Então tem esse negócio, eu vou acender uma velhinha para um anjo da guarda. Que anjo da guarda, meu filho? Você não tem que adorar anjos, você não tem que adorar homens, você tem que adorar Deus. É Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Acabou. Passar disso é idolatria. Presta atenção. Olha como responde. Como é que eu faço para ter essa labareda dentro de mim? Fazes a teus anjos ventos, e a teus ministros labaredas de fogo. Você tem que se tornar um ministro de Deus. Bispo, o que é ministro? Quando você chegar na sua casa, você procure no dicionário o que significa ministro. Um dos significados é servidor. Diga glória a Deus. Servidor. Como é que você vai ter o Espírito Santo se você é senhor da sua vida? Se você faz o que dá na sua telha, se você faz o que você acha, se você faz o que você pensa que está certo. Não, gente. Nós temos que fazer pautado na palavra. Nós temos que ser servos. O que o servo de Deus faz? Ele obedece. Ele obedece a palavra. Ele obedece a palavra. E muitas vezes, para você obedecer a palavra, você vai contrariar os seus sentimentos. Por exemplo, você está vendo, o seu filho é uma pessoa, é um cenário que nós vamos fazer agora. É uma pessoa que não se bate muito com você. Por causa da perturbação dele, ele não se bate. Daqui a pouco ele começa a se aproximar de você e se reconciliar com você. Você fala: poxa vida, eu lutei a vida toda para trazer esse menino de volta para mim, e agora ele está voltando para mim. Você traz o seu filho para perto de você. Aí o seu filho mudou parcialmente, mas ele continua fazendo umas coisas meio grave. E você sabe que é grave, que é errado. O seu coração de mãe vai dizer: poxa, você lutou tanto para trazer ele para perto de você, não fala nada não. Mas a palavra, o Espírito Santo diz que você tem que falar. Ah, mas se eu falar, ele vai ficar chateado comigo. Está vendo como é difícil obedecer a Deus? Está vendo como é difícil servir a Deus? Servir a Deus é contrariar a si mesmo. Servir a Deus, gente, é contrariar o nosso coração. Por isso que a fé não tem nada a ver com sentimento. A pessoa que fala assim: eu senti fé nessa oração, então você está errado, porque fé não se sente. Fé é a convicção de fatos que não se vê. Se eu não vejo, eu não sinto. Então convicção é crença, não tem nada a ver com sentimento. Quem está entendendo? Você quer o fogo dentro de você, eu também quero. Então nós temos que servir. E servir a Deus. Servir a Deus é negar a si mesmo, é negar as suas vontades, é negar os seus pensamentos e seguir o pensamento da palavra de Deus. Viu como a palavra ela é maravilhosa, gente? Olha que bonito. Eu nunca tinha parado para reparar isso. O vento. E outra, você vê lá em Ezequiel,
do vale dos ossos secos, que Deus manda ele profetizar, e ele fala, vem dos 4 ventos, ele toca na palavra vento. Existem mistérios de Deus, gente, que a gente só vai conhecer quando estiver lá em cima, porque isso é um mistério, é ou não é? Você liga uma coisa com a outra, o anjo, Deus faz dos anjos, olha só, Deus faz dos anjos ventos. O que eu entendo? Que os anjos entraram primeiro, prepararam o caminho, e quem chegou? O Senhor Jesus, o Espírito Santo, e desceu sobre aqueles 120, e os 120 foram tomados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é maravilhoso, é ou não é? O Espírito Santo, gente, é maravilhoso. Eu vou falar para você, a gente enfrenta cada luta, não é, gente? Quem enfrenta muitas lutas aqui? E tem hora parece que a gente não vai aguentar. Parece. Tem hora que a gente tem vontade de largar tudo. E é uma coisa tão louca, que a nossa vontade é largar tudo e correr para um lugar que nem a gente sabe onde é que é. É que nem um avestruz, dá vontade de entrar dentro do buraco e ficar lá. De tanto bombardeio, de tanta luta, de tanta guerra. Mas tem um que nos sustenta, que é o Espírito, é o fogo de Deus dentro de nós. Esse fogo tem que entrar dentro de você. Eu vou orar todo dia para que esse fogo entre dentro de você. Olha, eu falava com uma pessoa, um amigo nosso aqui da igreja, ele até comentou comigo que ele falou uma coisa que eu fiquei pensando depois, escreveu, né? Muita gente nessa pandemia se esfriou, sumiu. Não é que está isolada. No começo ela se isolou, hoje não. Hoje ela não está mais isolada, porém ela não tem mais força para vir. O diabo conseguiu o que ele queria, que era afastar aquela brasa do braseiro. Hoje ela se tornou um carvão. Hoje ela está fosca, hoje ela está sem vida. E daqui a pouco ela vai sentir essas consequências. Por quê? Porque vai chegar uma hora que ela vai passar uma luta como você está passando, porque todo mundo passa. Só que ela não vai aguentar. Ela não vai aguentar. Ela vai acabar explodindo, vai acabar fazendo besteira. Mas por quê? Porque ela saiu de perto da fogueira. Uma brasa fora da fogueira, ela não se mantém acesa. Fica na fogueira, gente. Fica próximo do Deus vivo e poderoso. Uma coisa eu tenho por certo aqui, para todos vocês que estão aqui. Uma coisa, eu vou falar para todos vocês que estão aqui, sem medo de errar, e não é para você se orgulhar disso não. É para você depois levantar suas mãos e falar, Senhor, obrigado por o Senhor me manter. Mas todos vocês que estão aqui, todos vocês querem Deus. Você vê que no momento é um momento delicado, morreu muita gente, não é, gente? O vírus existe? Existe e mata. Só que olha, é dentro de uma igreja que a gente vai pegar o vírus? Desse jeito aqui, como é que está aqui? Não. Eu estou sem máscara porque eu estou, olha o tanto que eu estou de você aqui, ó. E outra, eu e o Bispo Stallone, acho que você também, Vavá não, a Luana, eu, o Bispo Stallone, a Luana, você, filho? Você também? Pegou também? O câmera pegou, eu peguei, ele pegou, ela pegou. Eu fui o pior, né? Eu fui para o oxigênio, eles não. Numa cirurgia que eu fui fazer. Mas presta atenção, o que eu quero dizer com isso para você? Eu quero dizer que você está mostrando, não é para se orgulhar, mas você está mostrando que você ama Deus acima de tudo. Deus vai honrar você. Amém, gente?